Mulher, bem-vinda ao Clube de Produtividade Feminino Café com Gás, habitualmente às 7 da manhã. Aqui você vai encontrar ânimo, disposição, alegria, verdade, intensidade e principalmente, mulher, muito gás para despertar você para brilhar. E vem porque nesse dia vai ter muito gás. Vamos lá, mulher! Muito buscado, principalmente entre nós mulheres, que é o quê? Vida equilibrada. Vida equilibrada, mito ou verdade? Existe, Ariane, vida equilibrada? É possível buscar uma vida equilibrada? Porque hoje, se você parar, é um dos maiores anseios. Deixa eu parar aqui o YouTube. Um dos maiores anseios das pessoas é o quê? Vida equilibrada. Todo mundo busca vida equilibrada. Hoje não é só mulher que busca vida equilibrada, não. Homem também vive buscando vida equilibrada. Poxa, eu quero ter uma vida mais equilibrada. Eu quero ter trabalho, mas eu também quero ter família. Eu não quero só ficar no trabalho ou só ter família. Não é verdade? Esse é o anseio de muitas pessoas. Mas existe realmente essa vida equilibrada? Você já parou para pensar? Porque eu acredito que muitos de nós só estamos buscando isso porque a gente ouviu falar. Todo mundo fala de vida equilibrada e aí eu vou na onda. Eu vou na onda e eu nem me questiono. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu quero mesmo uma vida equilibrada ou não? Não, eu quero ter sucesso profissional. Tá errado ter sucesso profissional? Não, é escolha de cada um. É uma escolha, gente. Você entendeu? Aqui não há julgamento. Poxa, eu não quero, eu quero ter sucesso profissional. Beleza, é a sua escolha. Não, Ariane, não quero, eu quero poder cuidar da minha família, eu quero focar 100% na minha família, eu quero ter sucesso na família, eu quero ter sucesso pessoal. É a sua escolha, cada um escolhe o que quer e cada um também vai ter as consequências da escolha, ok? Tá acordando cedo, hein, gente do céu? Bom dia, André, eu acordo cedo, acordo mesmo. Ok, gente? Então vamos lá. Antes de eu te falar que realmente é essa vida equilibrada, eu preciso te falar primeiro o quê? Antigamente, uma vida, o que era vida? Vida era sinônimo de trabalho, não é verdade? Antigamente, vida era sinônimo de trabalho, é relação. Vida é trabalho. Se tem trabalho, tem vida. Antigamente era isso. Antigamente, filhos, hoje em dia, para ter filho, a gente pensa o quê? Eu não tenho condições de ter filhos. Na verdade, a gente pensa isso. Poxa, o meu salário não comporta ter tantos filhos. Então, por isso a gente foi reduzindo a quantidade de filhos que a gente tem. Antigamente, não. Quanto mais filho, mais mão de obra para ajudar no sustento da família. Por isso que antigamente, filho, quanto mais melhor, né? Era mais gente para ajudar ali no sustento. Hoje não, hoje é menos, porque hoje filho é mais gasto, não é verdade? Você pensa no gasto que o filho vai dar até que ele comece a realmente ter independência e trabalhar e tudo mais, tá? Então antigamente, por milhares e milhares de anos, viver era trabalhar. Aí, até meados de 1980, até meados de 1980, essa expressão, não tinha se ouvido falar, essa expressão equilíbrio e trabalho. Não se tinha ouvido falar. Aí, depois de meados de 1980, o que aconteceu? Metade da mulherada casada foi pro mercado de trabalho. Houve essa necessidade, não tô falando aqui, gente, pelo amor de Deus, não tô falando de empoderamento feminino, não tô falando de feminismo, não tô falando nada disso. Já disse que aqui você não vai me ouvir falando disso, diversas coisas que se falam aí eu não concordo.
Então não é nada com relação a isso, estou falando de história, tá? Então lá depois de meados de 1980, a mulherada caiu para o mercado de trabalho. E aí tem um livro até anotei aqui para falar para vocês, um livro de Ralph Gomory. Eu acho que é assim que fala o nome dele, Ralph Gomory. O nome do livro é Viver Junto e Trabalhar Separado, que diz que antigamente um buscava o sustento e o outro buscava cuidar do lar. Depois, o que acontece? Os dois foram buscar o sustento e ninguém cuidar do lar. Tá? E aí não precisa ninguém ser especialista para saber para quem que sobrou o trabalho extra. Porque assim, fazer tinha que fazer, não é verdade? Não tem como os dois ir para o mercado de trabalho e simplesmente não ter comida. Tem como os dois ir para o mercado de trabalho e simplesmente deixar pegando bicho na casa. Não precisa ser especialista para saber que os dois foram para o mercado de trabalho e que o serviço extra do lar, na época, tá, gente? Na época, foi da mulher. Então, ela acumulou serviço extra. E por isso, tanto aquela busca incessante do equilíbrio, tá? E hoje, é claro que hoje é diferente. Hoje, normalmente os dois estão no mercado de trabalho e os dois se comprometem com as tarefas da casa, dos filhos e tudo mais. Hoje realmente uma parceria, né? E aí, já em meados de 1990, aí sim, a expressão equilíbrio, trabalho e vida tomou força, e tomou força não somente com as mulheres, mas também com os homens. Todo mundo buscando equilíbrio de vida e trabalho. E aí você me diz assim, tá, Ariane, vida equilibrada existe? Vamos lá, o que é equilíbrio? O que é uma vida equilibrada? Equilíbrio é o que? É o centro, não é verdade? Equilíbrio é nem tanto lá, nem tanto cá. Equilíbrio é o meio termo, é um intermediário ali. Isso é equilíbrio, é algo intermediário. Existe, é mito ou é verdade? Existem vários estudos que dizem que é mito, outros falam que é verdade. Na minha opinião, existe. Na minha opinião, existe vida equilibrada, existe. Se você olhar aí, provavelmente você conhece pessoas, homens e mulheres, independente do sexo, que trabalham e que também cuidam do seu lar, que trabalham e que também têm ali uma vida tranquila, uma vida de paz com os filhos e tudo mais. Então, assim, existe um certo equilíbrio, existe, tá? Agora, é lá que eu vou encontrar a felicidade? Na minha opinião, não. Sabe por quê, gente? Até a Bíblia, lá em Apocalipse, o que fala? Fala assim que Deus prefere que você seja quente ou frio, ou morno, você vai ser vomitado. O que é morno? Morno é o equilíbrio. Morno é o mais ou menos. Morno é o meio termo. Morno é nem tanto lá, nem tanto cá. Morno é essa vida intermediária. O que é uma vida intermediária? Uma vida intermediária é você não ter sucesso, é você não ter aquela grande alegria nem no profissional e nem no pessoal. Isso é o morno, isso é o intermediário. Então, assim, a vida equilibrada existe, na minha opinião, sim, tá? Mas é lá que você vai encontrar a felicidade? Na minha opinião, não. Sabe por quê? Porque a felicidade, a alegria, aquele prazer, aquele sucesso que você busca, aquele anseio que você busca, sabe onde que ele tá? Nos extremos. Quando você olha aí no Instagram, diz pra mim, quando você olha aí no Instagram, você olha e você pensa o quê? Poxa, a vida daquela mulher,
aquela mulher executiva, aquela mulher profissional, ou aquela mulher, sabe? Aquilo ali eu queria pra mim. Você tá olhando o quê? O lado profissional dela, ou não. Aquela mulher que tem os filhos muito educados, que é muito bem sucedida na família, que tem aquela família muito linda e tal. Normalmente você tá olhando a vida familiar dela e o profissional dela não existe. Então, normalmente, gente, tem exceção, é claro que tem, tá? Tô falando de regra, não tô falando de exceção. Normalmente, essas pessoas que a gente admira, normalmente ela é muito bem sucedida em uma área da vida dela, e isso é o extremo. E isso é o extremo. Mas, Ariane, essa live tá complexa hoje, né? Você veio lá no início falando da história, falando de onde surgiu essa questão de vida equilibrada. E aí você tá me falando que existe sim vida equilibrada, e você tá me falando também que não é lá que eu vou encontrar a felicidade, que não é lá que eu vou encontrar a alegria que eu quero. E aí, então? E você tá me falando que a alegria que eu quero tá nos extremos. Só que aí, pra ficar mais complexo ainda a tua escolha, e eu falei lá no início que é a escolha, gente. Não tem uma receita de bolo pra ninguém. Não tem assim falando, não, o certo é você abandonar a família e se dedicar à tua profissão, porque aí sim você vai ser a mulher. E aí o contrário, não, o certo é você abandonar, larga a mão da profissão e se dedica à família. Tem nada de certo ou errado, tem o que faz a pessoa ser feliz, é isso que tem, você entendeu? Não tem certo ou errado, não tem julgamento nenhum. Então o que acontece? Se eu tô falando pra você que vida equilibrada existe, mas que não é lá que você vai encontrar a felicidade, e se eu tô te falando que a felicidade é no extremo, só que aí o que acontece? O extremo é onde tem a frustração, o extremo é onde tem o arrependimento. Eu fiz uma live aqui falando pra vocês sobre o arrependimento lá no leito de morte. O extremo é onde tem a depressão. Se você começar a estudar, gente, depressão, transtorno, se você começar a estudar essas doenças do século, normalmente é o quê? Mulher que abandonou carreira, que abandonou profissão, que abandonou vida pós-casa, vida fora de casa para cuidar de casa. E aí ela se sente infeliz, se sente frustrada. E também aquela mulher executiva que abandonou tudo para cuidar da profissão, e aí ela se sente frustrada, porque quando ela chega dentro de casa, ela tá sozinha. Quando ela chega dentro de casa, ela não tem ali o aconchego de um filho, ela não tem o aconchego de um lar, ela tem uma casa. Porque uma casa é uma casa, lar totalmente diferente. Lar é feito de pessoas, lar se constrói. Você tá me entendendo? Então, se vida equilibrada não me faz feliz, e se o extremo me gera depressão, me gera arrependimento, né? Eu vou chegar lá no final da minha vida arrependida por ter ficado no extremo, arrependida por ter cuidado só da minha carreira, arrependida por ter cuidado da minha família, e aí? E aí, Ariane, pra onde eu vou? Né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E aí, gente, que tem um princípio que chama contrabalancear, tá? A felicidade, você busca a felicidade quando você contrabalanceia as áreas da sua vida. Quando você tem uma vida contrabalanceada, aí sim você se torna uma pessoa feliz. E o que é contrabalancear, Ariane? Sabe uma bailarina? Vou te dar um exemplo. Uma bailarina, quando ela tá em point, quando ela tá ali na ponta dos dedos, quando você olha, é a coisa mais linda. Você vê ali o equilíbrio em pessoa, não é? Você vê aquela paz, você vê aquele equilíbrio da bailarina. Só que se você chega bem perto do pé dela, você vê que o pé dela tá o quê? Tá tremendo. Tá tremendo.
é muito rápido ali, aquele tremor muito rápido. O que ela tá fazendo ali? Ela tá contrabalanceando o peso dela. Ela tá jogando o pé dela para lá e para cá para contrabalancear o peso. E isso mostra equilíbrio. Então, o que eu te falo que você tem que buscar na tua vida? Contrabalancear o peso. E isso é o que? Negociar com o seu tempo. Contrabalancear é negociar com o seu tempo. Isso é contrabalancear. É negociar com o seu tempo. É negociar com o quê? Com o momento de buscar o centro e com o momento de buscar o extremo. Você entendeu? Então, assim, deixa eu ver se eu consigo passar para vocês isso, que eu tive esse entendimento. Existem momentos que você tem que buscar o centro, mas existem momentos que você tem que buscar o extremo. Por quê? Porque é lá no extremo onde vai ter aquela realização que você quer. Você entendeu? O centro, gente, vou repetir para vocês, o centro é aquele lugar morno. Nem Deus gosta do morno. Você entendeu? Nem Deus gosta do morno. Sabe aquela vida morna que não tem realização, aquela vida que não tem aquele uau, olha o que eu fiz, nossa, olha isso aqui que eu fiz. Sabe, essa vida, ela não traz felicidade, essa vida não traz aquela alegria que você precisa sentir, aquela alegria que você quer sentir. Só que também não dá pra viver só naquilo ali, só no extremo. Porque quando você chega em casa, você quer ter um lar, você quer ter... Eu tenho uma amiga médica que eu sempre falei pra ela, muito antes até de estudar isso, eu sempre falei pra ela, falei assim, ó, eu falava pra ela o seguinte, é uma frase que eu carrego dentro de mim, que não há sucesso profissional que substitua o fracasso da nossa família. Não há sucesso profissional que substitua o fracasso da nossa família. O que eu tava querendo dizer pra ela, né? Ela naquela área dela de medicina, eu tava falando pra ela que nessa área, hoje é um pouco menos, mas antigamente eram muitos profissionais de sucesso, especialistas de sucesso, que se dedicava demais à carreira, mas que tinha problemas com filho, que tinha problemas com mulher, com esposo. Você entendeu? Por quê? Porque se dedicava demais ao extremo. E aí, a hora que você chega dentro de casa, você é sozinha. A hora que você chega dentro de casa, você não tem o teu filho. A hora que você chega dentro de casa, você não tem o teu marido. Será que vale a pena mesmo? Será que vale a pena mesmo? Você entendeu? E eu falava isso muito pra ela. E isso é uma análise individual, tá? Tem pessoas que vale a pena, tem pessoas que, poxa, a minha felicidade é o meu sucesso profissional. Beleza. Não há julgamento nenhum aqui. E tem pessoas que, olha, a minha felicidade, Ariane, é a minha felicidade familiar, é ter os meus filhos muito bem cuidados, meu marido muito bem cuidado, minha esposa muito bem cuidada. Gente, não há julgamento nenhum. O que você tem que saber é o que traz sucesso pra você. O que é sucesso pra você? O que é alegria pra você? Você entendeu? É isso que você tem que buscar. Não é o modismo, não é, poxa, hoje tá na moda a vida equilibrada, é isso que eu vou buscar. Será que pra você mesmo, pra você, é sucesso ter uma vida equilibrada? Pra mim não é. Então, sucesso pra mim é buscar essa negociação com o tempo, essa negociação de às vezes no centro, às vezes no extremo. Eu já dei o exemplo aqui pra vocês da minha vida. Existem momentos que eu lanço o meu curso, né? Existem momentos que eu trabalho com lançamento de curso, eu tenho o meu curso de produtividade feminina. Existem momentos que eu lanço o meu curso. No momento que eu tô lançando, gente, eu trabalho feito uma condenada. Eu já fiquei no computador, assim, de 4:30 da manhã às 10 da noite, às 11 da noite. Eu já fiquei
no computador para sair, para comer, fazer xixi e voltar pro computador. Só que isso é o momento que eu estou lançando, então eu tô focada ali no meu profissional, entendeu? E aí nesse momento meu marido me dá o suporte, ele leva os meninos pro parquinho, ele sai com os meninos, ele brinca com os meninos e eu tô aqui. E aí terminou isso, aí não. E aí o que eu quero dizer com isso? O que eu quero mostrar pra vocês? Isso é a negociação com o tempo. É isso que você precisa buscar, você entendeu? Você não vai buscar o equilíbrio de, poxa, eu vou ficar um pouquinho... o meu equilíbrio é o quê? Ter uma vida morna. É isso que não traz felicidade. Agora, quando você busca o contrapeso, quando você busca esse sucesso, e o contrapeso é o quê? Contrabalancear é o quê? É você não ir tão longe a ponto de não conseguir voltar. Vocês estão me entendendo, gente? Tá sendo demais essa live, porque eu busco trazer lives aqui mais de passo a passo, mais de dicas, mas eu acho tão importante você entender isso que eu tô querendo te passar nessa live, porque isso vai te trazer buscar o que é o certo, ou pelo menos analisar o que eu quero pra minha vida. Será que eu quero mesmo uma vida equilibrada? Você entendeu? Então assim, isso é o contrabalancear, é você não ir tão longe ao ponto de não conseguir voltar. É isso que é a bailarina. A bailarina, ela não pode virar o pé tão longe, porque aí ela vai perder o equilíbrio. Então ela treme o pé ali no ponto de que ela consegue ir e voltar mantendo o equilíbrio do corpo dela. Isso é contrabalancear. Você se torna feliz quando você busca essa negociação com o seu tempo. Nem tanto lá, nem tanto cá. Você entendeu? Você não vai se dedicar 100% à tua carreira ao ponto de a hora que você querer buscar o tempo perdido, o tempo você não conseguir mais. É a história que eu te contei ontem do executivo. Você lembra da história de ontem do executivo? O cara, ele se dedicou, era um grande executivo. E ele se dedicou muito à carreira dele, à empresa dele, à profissão dele. E ele trabalhava dia e noite. Gente, é errado trabalhar dia e noite? Não, vai ter momentos que você precisa trabalhar dia e noite para você conseguir aquilo que você quer. Se você ficar nessa de trabalhar 8 horas por dia, desculpe, mas você não consegue o que você quer, tá? Então tem momentos que você vai ter que trabalhar dia e noite, mas são momentos. E isso é contrabalancear. E aí esse cara, ele trabalhava de noite, se esforçava, e ele falava o quê? Que ele estava fazendo esse sacrifício pela família. E ele se dedicou e ele realmente conseguiu conquistar a empresa que ele gostaria. Por quê? Porque quando você foca, aquilo expande, né? Já te falei aqui. Se você focar uma área da tua vida, a área da tua vida vai expandir com certeza. E aí, depois que ele vendeu a empresa dele, o autor do livro perguntou para ele: e agora, o que você vai fazer? Ele falou: agora que eu tenho tempo e que eu tenho dinheiro, agora eu vou recuperar o tempo perdido. E esse é o grande erro, e isso é o que traz arrependimento no leito de morte. Você acha mesmo que é possível recuperar o tempo perdido? Você acha mesmo que é possível recuperar a história que você deixou de contar para o teu filho de 5 anos? Você acha mesmo que é possível comparar uma festa de aniversário que você vai fazer ali para o teu filho de 5, 6 anos, que tem os amiguinhos, que tem amigos imaginários, que tem aquela coisa? Tem como comparar com um jantar que você vai fazer ali para um adolescente, com amigos da escola? É possível recuperar, gente? Não é possível recuperar. O tempo perdido não é possível recuperar. É por isso que você precisa aprender a contrabalancear teu tempo.
Você não pode ir tão longe da tua profissão que não consiga voltar. E você não pode ir tão longe da tua vida pessoal que você não consiga voltar. Isso é contrabalancear, isso é negociar com o seu tempo. E se você deseja ter sucesso na vida, tá? Se você deseja ter sucesso na vida, você não pode esquecer da tua vida pessoal por causa do teu trabalho. Nem trocar, tá? Nem vice-versa. Você não pode trocar a tua vida pessoal pelo teu trabalho e vice-versa. Porque se você troca, você pode ter certeza que você vai se arrepender, que você vai se frustrar, que você vai entrar em depressão. Esse é o caminho da depressão. O que você pode fazer, pra gente finalizar, o que você pode fazer é o quê? É alternar. Alterna, sabe? Alterna. Faça acordos. Aqui eu faço acordo com os meninos. Quando eu tenho que focar, segunda-feira eu tinha que focar num e-book que eu tinha que mandar para designer. Por quê? Porque eu quero entregar um e-book para vocês. Eu me dediquei, eu me esforcei, eu precisava, eu tinha um prazo para entregar esse e-book. E aí o que eu fiz? Semana passada eu falei para vocês, eu fiquei com a minha mãe, com a minha irmã. Era algo que eu queria, algo que eu precisava. E aí eu vim embora. Quando foi segunda-feira, eu comecei ali, acordei cedo. E eu fiz acordo com meus filhos. Falei, olha, mamãe precisa ficar até 12:30 fazendo esse e-book. Depois mamãe fica com vocês. E aí, gente, desse horário, essa manhã inteira, eu fiquei aqui, ó, fervendo aqui no meu notebook. E eles entenderam perfeitamente. E aí depois eu saí para ficar com eles. Então, isso é negociar com o tempo, isso é contrabalancear. Quando você faz isso, muitas vezes eu faço isso com os meus filhos, com meu marido. Olha, agora eu vou focar nisso aqui, e aí a noite é o nosso tempo, a noite é a hora da gente assistir um filme, a noite é a hora da gente brincar, da gente jogar um jogo. Você entendeu? Agora o que acontece muitas vezes é o quê? É a gente lotar o nosso dia de fazer um monte de coisa, que muitas vezes não precisava fazer. E aí o que realmente importa a gente deixa de lado. Então você tá contrabalanceando alguma coisa? Não. Você tá fazendo tudo que aparece para fazer. Isso não é contrabalancear. Vou falar mais sobre foco, tá, gente? Vou falar mais sobre foco porque eu acho que a nossa vida precisa muito, muito, muito de foco. Eu acho que a gente tá muito desfocado em algumas coisas, por isso que a gente não consegue aquela alegria, aquele sucesso que a gente gostaria, porque a gente não foca. É isso, me diz aí. Conseguiram me entender? Gostaram da live? Fez sentido pra vocês? Eu sei que lá no início eu vim com a história, então eu dei porque eu queria mostrar pra vocês da onde surgiu esse termo equilíbrio, vida e trabalho. Queria mostrar pra vocês de onde veio isso, pra vocês entenderem exatamente. Então, gente, vida equilibrada, mito ou verdade? Na minha opinião é verdade. Na minha opinião, existe vida equilibrada, existem opiniões divergentes, tá? Por isso que eu falo minha opinião, pra vocês entenderem, porque não falar assim, a Ariane falou que existe. Gente, na minha opinião, no que eu estudei, existe vida equilibrada, existe. Mas lá é o lugar que você vai encontrar a felicidade que você gostaria? Na minha opinião, não. Na minha opinião, esse lugar morno, que essa vida equilibrada, não traz felicidade pra ninguém. Pode trazer o quê? Traz falta de estresse. Talvez traga falta de estresse porque você tá vivendo naquele... Você não tá vivendo... Tá vivendo bem meia boca. Então pode trazer falta de estresse. Mas aquela alegria, aquela satisfação, aquela realização, aquilo lá não pode. Eu acho que não traz. E aí sim, eu acho que você tem sim aquela satisfação, aquela alegria aos extremos.
Mas se você for só nos extremos, aí gera sim o arrependimento. E só para finalizar essa live, eu quero trazer à sua memória aqui aquela história que eu te contei da CEO da Natura, da ex-CEO da Natura. É da Natura, sempre confundo Natura e Avon. Da ex-CEO. E aí, o que ela fala? Ela conta a história que ela foi convidada pelo ex-presidente George W. Bush para participar de uma reunião na Casa Branca com pouquíssimos CEOs. Ela era a única mulher que foi convidada para participar, para fazer uma análise, para debater sobre taxas lá naquela época. Só que no momento dessa reunião, no momento que aconteceria essa reunião, ela tinha uma apresentação, um evento da escola da filha. E aí ela ficou naquela dúvida: será que eu vou para essa reunião da minha filha ou será que eu vou para essa oportunidade única que é participar dessa reunião? Imagina, a única mulher CEO. Pensa a autoridade dessa mulher para ser convidada pelo presidente então presidente na época. E aí eu imagino que ela entrou naquela crise que quase todas nós temos. Eu duvido uma mãe que não teve essa crise de agora, o que eu faço? Eu duvido, gente, eu duvido, a não ser que seja uma mãe muito relaxada, mas eu duvido aquela mãe que nunca teve essa crise de que será agora que eu faço. E aí ela pensou muito e ela decidiu ir ao evento da filha. E na palestra dela, ela fala: sabe por que eu tive essa decisão? Eu tive essa decisão porque depois que eu saísse da reunião, 10 minutos, 15 minutos depois que eu saísse dessa reunião, o presidente nem se lembraria quem era Andrea Young. Agora, minha filha, ela ficaria marcada pro resto da vida de que eu não participei desse evento dela. Então, gente, isso é equilíbrio. Isso é equilíbrio, é você saber, né? Não é equilíbrio, isso é contrabalancear. É você saber em que momento você tem que estar, em que momento você tem que deixar, em que momento você tem que fazer, em que momento você não vai fazer. Tá bom, gente? Olha, eu fiquei muito feliz com essa live. Eu busquei tanto saber, porque eu falo muito desse assunto, eu falo muito disso, da mulher que, coitada, ou tá vivendo uma coisa ou tá vivendo outra e vive naquele desespero de que será que eu faço? Será que eu trabalho? Será que eu cuido da casa? Será que eu trabalho? Será que eu cuido da casa? Espero que com essa live eu tenha trazido aí um entendimento, eu tenha trazido no mínimo um refrigério aí nessa sua luta diária, tá bom? Vou postar uma foto lá, gostaria que você comentasse se você gostou ou não dessa live, se fez sentido, se você concorda comigo. Pode ser que a tua opinião seja contrária e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Se você concorda comigo, comenta lá, gostaria muito de ouvir o que você tem para me dizer. Beijo no coração, bom dia pra vocês, tchau!